Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. A internet desempenhou um papel fundamental no combate ao horror estabelecido no Rio Grande do Sul, desde doações de comida, água, roupas e colchões, até a arrecadação de recursos para enfrentar essa primeira fase de falência total do Estado. A rede mostrou seu valor no combate a crises humanitárias. Esse é o nosso assunto de hoje com Beth Veloso. Beth, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Cláudio. Obrigada também, ouvintes e espectadores. Cláudio, a pesquisadora Papa Charize disse que a rede é fundamental para conseguirmos conectar políticas e promover mobilização popular, mais até do que conectar pessoas. Com base nesse pensamento, eu venho trazer realmente o papel fundamental que a rede exerceu agora nesses fatos terríveis do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós estamos todos super consternados. No entanto, questões se apresentaram aí muito importantes para a gente que discute internet e sociedade. Por exemplo, a exposição excessiva de imagens de pessoas em situações completamente trágicas, a desinformação em massa e a polarização política, ideológica e discursos de ódio também marcaram presença nas redes sociais, infelizmente, e com efeitos muito ruins no impacto de superação da crise, dificultando ajuda, doações e até mesmo, Cláudio, o trabalho das autoridades. Pois é, Beth, parece cruel, mas a gente tem notícias de golpes com Pix falsos para doações, além de uma politização da tragédia, com acusações que depois se mostraram falsas, de que o poder público estaria socorrendo apenas uma parte das vítimas ou criando dificuldades logísticas para esse salvamento. Sim, Cláudio, a desinformação, ela é não só na enchente agora, que a gente tenta ainda sair, né, dessa fase aguda, uma das maiores preocupações em nível internacional. Por exemplo, um relatório lançado neste ano no Fórum Econômico Mundial, é o Global Risk Report 2024. As informações falsas, agravadas pelo uso de inteligência artificial, como deepfake, imagem e som sintético, são consideradas os maiores riscos, especialmente num cenário de eleições globais nos próximos 2 anos. Vários países aí passando por processos democráticos. Entre esses riscos previstos no relatório estão disrupção de processos eleitorais, visões polarizadas, agitações civis, escalada de conflitos sociais, além de novos crimes, como deepfake, que eu comentei, e diversos outros discursos de ódio, enfim. Esse país, então, como a gente viveu agora no Sul, um país inteiro tentando se unir em torno de uma tragédia de um povo, e as pessoas promovendo desinformação, o que é verdadeiramente uma ameaça à sociedade. Por quê? Cria questionamentos sobre legitimidade, coloca em suspeição os governos, coloca em suspeição a idoneidade de pessoas importantes que atuam na internet, acaba minando todo esse ímpeto de você agir de forma a ajudar, a colaborar. Cada ajuda é super importante. E também, Cláudio, coloca em xeque, claro, os chamados influenciadores digitais. Será que é preciso que as pessoas parem de falar de temas importantes? Porque se elas falam, elas estão sendo oportunistas. Se elas não falam, elas estão sendo indiferentes. Qual é o paradoxo nesse caso? Então, Cláudio, a resposta aqui é regulação e transparência. E nós não temos isso. Nós temos um projeto no Congresso Nacional, o PL 2630, que carrega mais de 80 proposições sobre isso, juntamente com ele, mas a gente precisa deixar claro que para as pessoas que, para circular o conteúdo, é preciso que haja responsabilidade, transparência e regulação e punição para quem ferir os princípios. Portanto, essas posições políticas que a gente viu em abundância, interessante até, Cláudio,
ver influencer batendo boca com influencer, porque eram muitas críticas de que tinham influências mercantilizando essa ideia das doações, fazendo Pix para sua própria conta, influencer pregando contra as autoridades, fazendo denúncias sem provas e várias coisas. E a gente precisa parar para pensar como sociedade e como indivíduo são as posições políticas, as posições ideológicas, os interesses e, eu falo sempre disso, os objetivos envolvidos de curto e médio prazo. Então, por exemplo, eu não posso comparar um jornalista com um influencer. Por quê? Porque os jornalistas estão dentro de uma cadeia de normas e códigos que tratam de ética, de moral e de punição. São regras muito claras para quem desempenha essa profissão dentro das empresas. No entanto, o influenciador, Cláudio, não está ligado a nada. Eu vi, inclusive, influenciadores que misturavam, que eu acho uma mistura até um tanto explosiva do ponto de vista do poder da comunicação, a gente sabe disso, política com religião, atuando quase como uma seita ideológica. E isso, Cláudio, gera, obviamente, muita ilusão nas pessoas. A persuasão, ela é uma grande ferramenta de poder e de mobilização das pessoas nesse tipo de evento tão difícil. Beth, então quer dizer que a ideia seria colocar uma mordaça na boca dos influenciadores digitais? Como é que nesse caso ficaria a liberdade de expressão? Quando você fala em responsabilidade, você está sugerindo implicitamente censura? Então, essa é uma excelente questão, Cláudio. Por exemplo, como destaca a Ana Frazão, eu vou recorrer inclusive a uma das autoridades nesse debate, existe realmente um trade-off, ou seja, uma compensação, uma análise de custo-benefício a ser feita, a prevenção da desinformação e a preservação da liberdade de expressão, como você colocou. E é preciso, portanto, equilibrar esses dois direitos, para que o controle da desinformação ele seja feito dentro dos limites do direito humano e da livre opinião. Eu faria uma metáfora aqui para a gente conseguir marcar um pouquinho melhor essa diferença entre desinformação, liberdade de expressão e censura. Por exemplo, a liberdade de expressão, ela pode ser a chuva, e embaixo dela existe um guarda-chuva que protege as pessoas dos crimes de opinião, como calúnia, difamação e injúria, e diversos outros que eu já comentei aqui que estão previstos nos debates da Câmara, por exemplo, contra a instituição, violência, racismo e etc. Como fazer essa separação entre opinião e desinformação, então? Cláudio, isso seria uma questão, por exemplo? Pois é, essa é uma das minhas dúvidas. Como é que você faz num mundo desse em que todo mundo escreve, em que todo mundo fala, como é que você faz essa separação? Então, a Ana Frazão comentou num artigo publicado no site Jota que o problema do mercado do influenciador é que ele justamente funciona à margem das regulações sobre publicidade e não há transparência. Alguns países, por exemplo, a França, já tem uma legislação para disciplinar essa atividade de influência comercial, deixando claro que essa é uma atividade lucrativa. E as consequências acabam sendo severas, por exemplo, até mesmo restrição da liberdade. As obrigações vão desde a transparência, o direito à informação e vedar o anúncio de alguns produtos, como remédios, fumígeros. Nos Estados Unidos, os influenciadores devem identificar os conteúdos pagos. E por que eu estou falando isso no caso da tragédia do Rio Grande do Sul? Porque havia muita acusação de que os influencers estavam tentando mercantilizar a tragédia, vendendo e-books, vendendo produtos, não necessariamente um kit, por exemplo, mas faturando de alguma forma com isso. A tragédia do Sul é, sim, uma oportunidade, portanto, para a gente voltar a discutir responsabilidade na internet e responsabilidade dos influenciadores. E respeitar, por exemplo, as regras de defesa do consumidor, que incluem esse direito à informação,
e a obrigação de você não cometer crimes de opinião. Também responsabilizar pelos danos por eventuais produtos ou prejuízos que cometam. Por exemplo, as agências de publicidade, elas são responsabilizadas pelos produtos que elas anunciam, se esses produtos causam danos. Além do mais, a gente precisa deixar claro, e eu acho que esse é um aspecto fundamental, quem são esses influencers, o que eles pensam, quais as ideias que eles defendem, a quem eles estão ligados, que interesses eles professam, quais são os seus projetos políticos. Portanto, eu deixaria aqui, Cláudio, algumas questões para a gente encerrar esse papo de futuro, porque, inclusive, aqui no Papo de Futuro, alguém pode dizer que a gente está tentando surfar na onda da internet. Portanto, tem que diferenciar informação e a mera tentativa de fazer um marketing político às custas do sofrimento alheio. Portanto, algumas questões que eu vou levar, entre milhares que a gente pode trazer. Por exemplo, a gente vai ter a coragem de responsabilizar os influenciadores que pregam discursos de ódio e polarização. Quando a gente vive uma enorme tragédia humanitária no país, a gente vai conseguir unir numa ação coletiva para as próximas etapas, que eu tenho certeza que vão ser tão difíceis quanto esta, para a gente fazer com que a internet, de novo, vire um cimento social para reconstruir o Rio Grande do Sul, ao invés de polarizar na rede. Terceiro, vamos revisar a agenda ambiental do Legislativo, trazer realmente os acadêmicos, os atores sociais, a sociedade, para discutir as propostas, revisar essa agenda, que pode estar, sim, passando com muitos projetos que reforçam os desastres ambientais, porque buscam exatamente um tipo de desenvolvimento mais predatório, sem a gente apelar, renunciando, abrindo mão da desinformação. E, por fim, Cláudio, vamos tentar realmente costurar politicamente, economicamente e em termos de uma agenda social e distributiva o desafio de pensar numa solução definitiva para o Rio Grande do Sul. Eu passo essa bola para você com algumas dessas reflexões sobre essa triste tragédia, Cláudio. Pois é, e eu convido aos telespectadores da TV Câmara, aos ouvintes da Rádio Câmara, que sigam nossas redes sociais para mais conteúdos que informam, esclarecem e educam sobre as mídias digitais. E eu sugiro que eles participem também do Papo de Futuro. Pode ser pelo WhatsApp, no número 61 99978 9080, ou pelo e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro, Cláudio.